Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Kalina Fernandes, sou docente na Fundação Logosófica e estarei realizando a abertura da atividade de hoje com uma breve apresentação do que é logosofia e a sua relação com o Learning Planet. A sabedoria logosófica, como fonte de conhecimentos originais de uma nova concepção do pensamento universal e humano, está promovendo um movimento de saudável reação nos espíritos amantes do saber e da verdade. Entre seus fundamentais ensinamentos estão os que concernem ao conhecimento de si mesmo, base inegável do conhecimento da própria vida, de suas projeções na vida do semelhante e, consequentemente, nas esferas das mais altas realizações da inteligência humana. O autor, pensador, educador e humanista Carlos Bernardo González Pecotti nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 11 de agosto de 1901 e, no fim do ano de 1930, fundou a primeira escola de logosofia, na cidade de Córdoba. Com apenas 29 anos, criou a logosofia, ciência de profundo significado humanístico que apresenta uma clara concepção do ser humano, do universo e das leis que regem toda a criação. A partir de 1930, iniciou a difusão de seus conhecimentos, publicando livros de diversos gêneros literários, assim como revistas e jornais dedicados a explicar e a difundir os conhecimentos filosóficos. Escreveu diversos artigos e ensaios para a imprensa de vários países e pronunciou mais de 1000 conferências. Desde lá, o movimento logosófico foi tomando ano após ano maior impulso, contando atualmente com importantes centros de cultura destinados a praticar e a difundir uma nova ciência. A instituição, que funciona atualmente com o nome de Fundação Logosófica, em prol da superação humana, estendeu-se já por diversos continentes, com presença oficializada em vários países. Na Europa, reúne dezenas de estudantes na Espanha, na Itália, Alemanha, Inglaterra, Polônia, França, Holanda e Suíça, tendo como sede europeia a unidade localizada em Barcelona, na Espanha. Fundamentada na concepção logosófica, a Fundação Logosófica deu origem à pedagogia logosófica, que tem a missão de oferecer à infância e à juventude, por meio de recursos pedagógicos próprios, um amparo e um saber que favorecem o desenvolvimento pleno de suas aptidões, não apenas físicas e mentais, mas também morais e espirituais, formando as bases de uma nova humanidade mais consciente de sua responsabilidade diante da própria vida, da sociedade em que vive e diante do mundo. Tendo clarificado o objetivo da logosofia com relação à importância do conhecimento e da aprendizagem, foi que unimos forças ao projeto Learning Planet. O Learning Planet é uma iniciativa global impulsionada pela Unesco e pela CRI, que é o Centro de Pesquisas Interdisciplinares, que promove a aprendizagem colaborativa e sustentável, abordando os desafios dos tempos atuais. Baseia-se na premissa de que a aprendizagem não deve somente focar no desenvolvimento pessoal, senão também no bem-estar coletivo e na construção de um futuro mais igualitário e sustentável. O Learning Planet organiza eventos como o Dia Mundial da Educação e cria espaços onde educadores, estudantes, científicos, atores sociais podem colaborar para desenvolver novas formas de aprendizagem adaptadas às necessidades do século XXI. Com o propósito de difundir o conhecimento logosófico e de colaborar
com o projeto Learning Planet, é que daremos início à palestra que será dirigida pelo docente da Fundação Logosófica, Dr. Tiago Toledo, com o tema A Função de Pensar e a Inteligência Artificial. O chat GPT pode criar pensamentos? Muito obrigado, Karina, e sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela participação, pela presença de todos. E nesta palestra falaremos sobre os pensamentos e inteligência artificial generativa, mais especificamente do ChatGPT, por se tratar de uma tecnologia emergente que tem a capacidade de responder a perguntas feitas, com a promessa de se assemelhar a uma resposta humana. E hoje vamos descobrir se essa ferramenta realmente pode criar. O ChatGPT pode criar pensamentos? Parece magia, mas é na realidade técnicas computacionais aplicadas, um excelente servidor para realizar o processamento e uma enorme quantidade de dados para treinar esse sistema. Em todos esses processos, houve muito labor humano, muito estudo, investigação, análise, desenvolvimento, testes, enfim, muitos pensamentos gerados na mente humana e postos em prática para construí-lo. Será mesmo que a ideia de desenvolver um sistema desse tipo, ou qualquer outra criação humana, começa simplesmente por criar um pensamento na mente? Mas antes de mais nada, o que é um pensamento? Vamos começar a nossa investigação por um ensinamento de González Pecotti. Esse ensinamento ele está no livro Logosofia, Ciência e Método. Neste ensinamento em que vamos projetar, afirma serem entidades psicológicas que se geram na mente humana, na qual se desenvolvem e ainda alcançam vida própria. Ensina a conhecê-los, identificá-los, selecioná-los e utilizá-los com lucidez e acerto. Tais entidades psicológicas animadas constituem forças ativas de ordem construtiva a partir do instante em que ficam subordinados às diretrizes da inteligência, ou seja, a partir de quando são submetidas pelo processo de evolução consciente a uma rigorosa fiscalização que permite dispor delas a serviço exclusivo da inteligência. A logosofia é uma ciência, e como tal, deve-se ter um método para seguirmos e chegar a um resultado esperado, desde que o método seja aplicado com acerto. Não é assim? Até o final dessa palestra, vamos ver se conseguimos criar um pensamento novo. Mas primeiro, vamos responder à pergunta anterior. O que é um pensamento? A gente vai ver agora, nesse outro ensinamento destacado, é um trecho destacado do ensinamento anterior, que diz que os pensamentos, eles são entidades psicológicas que se geram na mente humana e que se desenvolvem e ainda alcançam vida própria. Neste momento, como está a sua atenção? Há algum pensamento distraindo? Para os que estão atentos, significa que têm os pensamentos sob controle e que estão conscientes, porque a atenção é sinal de consciência. E os que estiverem um pouco distraídos, podem ou não confirmar que esses pensamentos tomaram vida própria e estavam requerendo toda a atenção da mente? Para quem segue distraído, certamente não captou a mensagem. Ouviu, mas não escutou. Porque escutar é um processo ativo que envolve se concentrar no que está ouvindo para entender e interpretar o que está sendo dito. Já para os que estão atentos, podem se recordar em quantas situações ouviram, mas não escutaram? Esses são os momentos de inconsciência. Quando temos algum pensamento na mente
que está nos demandando muita atenção. Estamos, de certa forma, alheios à realidade externa, em que, embora estejamos vendo e ouvindo, em realidade, essas imagens e sons não estão entrando em nosso interior, porque a mente está ocupada em dedicação quase total a esse pensamento. Nesse estado, nós vemos, mas não enxergamos, ouvimos, mas não escutamos. Isso acontece quando não temos controle dos pensamentos. Eles vivem na mente e atuam como querem, sem ter algo que os controle. E esse controle dos pensamentos na mente se torna uma realidade quando conseguimos fazer com que essas entidades psicológicas respondam a um comando central. Quando esses pensamentos, eles vão eles vão ficar subordinados, ou seja, eles ficam subordinados às diretrizes da inteligência. Já para os que estão com foco na apresentação, podemos afirmar que os pensamentos estão subordinados às diretrizes da inteligência, ou seja, a inteligência está guiando quais são os pensamentos pertinentes que devem orbitar na mente para compreender essas palavras. E os desatentos, não se preocupem, ainda estamos em tempo de comprovar essa verdade, de pôr a inteligência a comandar os pensamentos, para que eles se convertam em forças ativas de ordem construtiva. Bem, quando éramos crianças, alguém já se perguntou, ou perguntou para seus pais, parentes ou professores, o que são essas vozes na mente? Essa é uma realidade que todos comprovamos desde criança, quando começamos a tomar contato com a nossa vida interna. Os pensamentos, eles são imateriais. Percebemos a sua presença. Um outro exemplo de que percebemos, mas não vemos, é a luz. Não podemos vê-la efetivamente, mas percebemos que sua presença faz a escuridão desaparecer. E um pensamento, quando é conhecimento, afasta a ignorância. Para que um pensamento se desenvolva na mente, é preciso que a mente esteja em condições ideais para isso. É necessário que ela o alimente com estímulos, que esteja rodeado de outros bons pensamentos que o acolham. Porque se há na mente muitos maus pensamentos, os negativos, eles expulsarão os positivos, os de boa índole. O que será que farão com ele? Acabamos de conhecer sobre os pensamentos e algo de sua natureza. Agora vamos ao artificial, isto é, algo criado pelos seres humanos, a inteligência artificial. Um exemplo dessa tecnologia é o ChatGPT, que promete transformar a forma de como trabalhamos. Antes de que surgisse essa ferramenta, uma pessoa teve uma ideia: criar um sistema que pudesse entender a uma pergunta feita e responder de forma satisfatória. Mais tarde, essa ideia foi transformada em pensamento. Se esse pensamento não fosse criado, a ideia permaneceria apenas como uma imagem estática na mente. Mas a partir do momento em que a pessoa teve a vontade e realizou o esforço de levá-lo adiante, o pensamento começou a crescer. E conforme tomava forma e volume, passou a exercer certa influência na mente, convidando-a a trabalhar para externalizar o seu conteúdo. Quando esse pensamento já estava maduro o suficiente e foi compartilhado com outras pessoas, elas também começaram a gestar em suas mentes a possibilidade de se fazer um sistema desse tipo. O tempo passou e, em algum momento, esse pensamento foi transmitido para a mente dos profissionais da computação e de muitas outras áreas, que começaram a empregar os seus esforços e pôr a inteligência humana em movimento, para se alcançar esse objetivo de construir o ChatGPT e torná-lo na expressão materializada, traduzindo em uma ferramenta útil.
E o tempo avançou e o seu desenvolvimento foi posto em marcha. Uma das etapas foi alimentá-lo com enormes quantidades de textos retirados de diversas fontes, por exemplo, livros, sites de internet e muitas outras. Dessa maneira, o ChatGPT ele aprendeu como as pessoas escrevem para replicar essa forma de escrita em suas respostas. Por exemplo, se alimentarmos esses modelos com os livros de filosofia, poderíamos perguntar: qual é o conceito de pensamento? Ou simplesmente o que é pensamento? Se o modelo de linguagem do ChatGPT estivesse bem treinado, poderá fornecer uma resposta útil e coerente. Mas para que isso possa acontecer, é necessário que ocorram certos processos internamente no sistema. Quando o utilizador faz uma pergunta em linguagem natural, ela é pré-processada, onde o texto é dividido em pequenos pedaços de palavras. Em seguida, a pergunta passa por uma transformação, para que possa ser tratada pelo modelo. Essa etapa é chamada de codificação, em que a pergunta é convertida em um vetor de números. Em seguida, o modelo usa seus conhecimentos pré-treinados para gerar uma resposta, também em forma de vetor numérico. Essa resposta é decodificada, isto é, ela é convertida novamente em texto, a qual passa por um pós-processamento para garantir uma resposta clara, coerente e gramaticalmente correta. Usando esses passos, qual analogia podemos fazer com relação à criação de um pensamento na mente com a criação de uma resposta gerada pelo chat GPT? O texto de entrada seriam os vários estímulos que recebemos, como tudo aquilo que vemos, ouvimos, sentimos, lemos, etc. No pré-processamento, todas essas informações de entrada são estruturadas, unindo sons, imagens, percepções, as quais são codificadas para poderem ser entendidas e processadas pela inteligência humana. Ou seja, para as faculdades mentais poderem exercer as suas funções. Quando as faculdades correspondentes realizarem o seu trabalho, a faculdade de pensar pode fazer uso do resultado obtido pelas demais faculdades para então criar o pensamento, em que vai ser inserido elementos de juízos, incorporando conhecimentos relacionados, enfim, todo elemento que possa enriquecer e favorecer esse pensamento. Essa etapa pode representar como sendo a decodificação, que terá como resultado o nascimento de um novo pensamento. A partir desse momento, o pensamento está na mente, mas ainda não foi exposto ao mundo exterior. Por enquanto, está circunscrito no mundo interno do ser que o criou. Para que o pensamento seja exteriorizado, é necessário ter um pós-processamento para que ele possa ser exposto fielmente e de forma entendível por outras pessoas. Por exemplo, em qual idioma esse pensamento vai ser exposto? Vai ser por via oral ou por escrito? Muito bem. Agora que tivemos uma visão geral do funcionamento de um chatbot, e além de termos feito uma analogia do seu funcionamento com a criação de um pensamento, agora vamos detalhar um pouco mais de como ele é criado na mente. Antes que o pensamento possa nascer, é preciso realizar alguns passos prévios. É necessário pôr a mente em movimento, gerar energia e estímulos para que ela tenha os meios e os elementos para compor essa nova entidade anímica. E todo esse labor desempenhado internamente culminará com o nascimento do pensamento. Isso é um processo que a logosofia chama como sendo a função de pensar. A logosofia define a função de pensar como um ato que a mente exerce para elaborar um pensamento, uma ideia ou simplesmente
a descrição de um motivo que uma circunstância determinada exige para os fins de uma explicação. A função de pensar é, pois, um ato que se poderia chamar de criador, desde o momento em que cria, na mente, a existência de um pensamento ou de uma ideia que até esse instante não existia. Mas esse ato também satisfaz a outras necessidades da inteligência, como é de coordenar e selecionar os elementos que depois serão usados para encarar assuntos ou problemas, sejam eles de incumbência pessoal ou geral. Nós movimentamos a nossa órbita mental quando nos dedicamos ao estudo para adquirir um conhecimento a mais. Nessa atividade, mobilizamos as faculdades da mente e damos o que fazer aos pensamentos que já possuímos para ir em auxílio desse outro pensamento que está em formação. A função de pensar requer esforço, porque desse esforço nascerá um pensamento, que será um novo recurso que estará à disposição da nossa inteligência. Quando alguém nos faz uma pergunta sobre um assunto que não temos conhecimento, mas que mesmo assim emitimos uma opinião, ou se respondemos com a primeira coisa que surge na mente, isto é, com o primeiro pensamento que se apresenta no recinto mental. Nessa situação, para nada atuou a função de pensar. Seria melhor omitir do que emitir um pensamento que nada tem a ver com o contexto. Para que se possa dar uma resposta acertada, é necessário trabalhar primeiro esse pensamento, reunindo na mente todos os elementos necessários para apoiá-lo. E depois desse labor mental, aí sim, expressá-lo com toda segurança e convicção de que se está emitindo uma verdade. E dessa maneira, damos mais corpo, forma e consistência para a mensagem que queremos transmitir. Mas para que isso tudo ocorra, é preciso ter um local para produzir o pensamento. E aí entra a faculdade de pensar, que o criará com o auxílio de outras faculdades. Sobre esse assunto, o autor da Logosofia, ele nos ensina que a faculdade de pensar, antes de produzir os pensamentos que se propõe criar, toma da observação, da razão ou da intuição, segundo seja o caso, os elementos vivos que integrarão a célula mental em que haverá de desenvolver seu pensamento, o qual nascerá tanto mais robusto e mais facilidade terá em alcançar o fim para o qual foi criado, quanto mais vigorosa seja a virilidade mental. A finalidade da faculdade de pensar é, portanto, a de criar pensamentos, ideias, procurar soluções, dentre outras. Essa faculdade tem a capacidade de assimilar e de associar elementos mentais. Então, quando nós temos, por exemplo, um anelo, uma inquietude, uma necessidade, uma aspiração, um sentimento, é a faculdade de pensar quem irá criar um novo pensamento na mente para atender a uma necessidade. E é por isso que cada pensamento vem para cumprir uma missão, de acordo com o objetivo ao qual foi criado. Quando a faculdade de pensar termina de gestar um pensamento, ele começa a fazer parte da vida mental. E quando chega a um alto estado de evolução, pode inclusive ter vida própria com total autonomia. Porém, quando ainda for pequenino, não terá capacidade de sair da mente, e a sua atuação estará limitada ao recinto mental do ser que o criou. Por exemplo, quando tomamos contato com um tema novo, que achamos complicado, e em seguida alguém pede uma explicação, o que acontece? Dificilmente conseguiremos responder. Será difícil de se expressar. Não encontraremos as palavras corretas, porque ainda não dominamos esse conhecimento. Esse pequeno pensamento, para que possa crescer, é preciso que receba uma educação. É imprescindível que ele ensine como deve se comportar. E isso,
quem faz é a inteligência. A inteligência, ela é a faculdade máxima da mente, que se valerá de outras faculdades mentais para dar elementos necessários para que ele possa se desenvolver. Bem, agora voltando ao GPT. Ele é generativo porque gera texto. É pré-treinado por conter uma enorme quantidade de textos ao qual foi treinado. E usa a arquitetura transformador para transformar a mensagem de entrada em uma saída relevante e coerente. E agora, com esses novos conhecimentos, já podemos responder a primeira pergunta que fizemos no início, e que está no título da palestra. O ChatGPT pode criar pensamentos? O ChatGPT jamais poderá criar um pensamento, porque ele só poderá responder sobre assuntos com os quais estiver sido previamente treinado, não sendo possível criar nada para além disso. Embora esses sistemas eles possam criar respostas inéditas que nunca foram escritas, ainda assim o conteúdo terá obrigatoriamente relação com o que já conhece previamente. E a mente humana, ao contrário, pode fazer conexões infinitamente mais complexas e relacionar outros elementos, como os sentimentos e a herança espiritual que cada um de nós possuímos. Chegando ao final dessa palestra, lembra no início quando falamos de que se alguém seria capaz de criar um novo pensamento? Então, alguém se anima em saber mais sobre a ciência logosófica? Você já criou esse pensamento aí na mente? Se sim, a Kalina nos dará algumas informações importantes. Gostaria de agradecer a atenção e o tempo de cada um e convidá-los a conhecer um pouco mais sobre a logosofia por meio do endereço indicado no ecrã, ou escaneando o QR Code e, ao se registrar, é possível solicitar o curso de informação, é um curso gratuito de informação sobre a logosofia que nós oferecemos. Pelo site, é possível descarregar gratuitamente os livros logosóficos. E se quiserem, podem nos acompanhar nas redes sociais indicadas no ecrã. Agradecemos a atenção de todos e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.